Olá! Você já percebeu como, em ano de Copa do Mundo, algo mexe com a gente? O país todo para, as crianças param de jogar videogame para completar o álbum de figurinha e os brasileiros começam a ser cada vez mais unidos. E é algo que totalmente mexe com a gente, e até mesmo quem não gosta de futebol passa a assistir os jogos, principalmente os jogos do Brasil. E a gente torce cada vez mais por ele. E o livro que eu vou indicar hoje é exatamente perfeito para essa época do ano, porque ele conta um pouquinho como é que é essa obsessão de conseguir completar um álbum de figurinhas. E também o filme acabou de ser lançado, eu acho que foi em maio, para você também incentivar o seu filho a ler esse livro. Então esse livro ele foi indicação da minha vizinha, que ela teve que ler ele na sua escola, e eu achei bem interessante a escola ter escolhido esse livro. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. E o livro que eu tô falando é O Gênio do Crime. Eu sei que tem outros livros, mas esse é o primeiro livro, então dá para você entender um pouquinho da história, da onde se passa a história. E é um livro que ele é muito curtinho e eu não esperava absolutamente nada, mas já confesso aqui, abrindo já um spoiler, que eu gostei. Então, antes de mais nada, eu queria mandar um beijo para minha vizinha Luna e agradecer ela por ter me indicado esse livro. E a gente fez tipo uma troca de figurinha, sabe? Ela me indicou esse, eu indiquei o outro para ela. Tô esperando ela me falar se ela gostou ou não do livro. Antes de mais nada, também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e de compartilhar para todo mundo que gosta de ler, de que quer criar esse hábito de leitura. Então, no começo eu não fiquei tão empolgada em ler ele, até porque, como foi da escola, a capa do livro não é muito chamativa, não é um livro que eu escolheria pela capa, e ele é um livro, assim, bem curtinho. Como foi uma indicação, eu decidi ler ele primeiro, né? Eu dei uma pausa no livro que eu tava lendo, que é Battle Royale. Então dei uma pausa nele pra ler esse livro também, pra não ficar tanto tempo aqui na minha casa, o livro, sabe? Então eu li ele e confesso que ele me prendeu muito. Então o livro ele conta a história do Edmundo e seus amigos. O Edmundo, o Pituca, o Bolachão. Então são esses três meninos, e o Edmundo ele tá colecionando o álbum de figurinhas de futebol daquela época, né? Então ele tá colecionando esse álbum de figurinha, só que tem algumas figurinhas que são muito difíceis de se encontrar. E quem completar um álbum de figurinha e levar esse álbum completo, bonitinho, na fábrica de figurinhas, ganha, se eu não me engano, camisas do time de futebol. Então aí a gente descobre que, como o Edmundo ele não estava conseguindo encontrar essas figurinhas que faltavam, o Pituca ele teve uma ideia de que tinham muitas crianças comprando algumas figurinhas de um jovem. Então esse jovem ele estava vendendo algumas figurinhas, né? Você falava qual figurinha você precisava e no dia seguinte ele vinha com a sua encomenda. Então o Edmundo ele foi até esse jovem, pediu as figurinhas que faltavam do álbum dele. Ele conseguiu completar o álbum de figurinha deles. E com o álbum completo, ele foi até a fábrica de figurinhas. Então, quando a dupla chega até a fábrica, eles descobrem que tem muitas crianças lá em frente à fábrica, muitas crianças nervosas, com raiva. Uma das crianças está, se eu não me engano, uma cadeira na janela, então quebra a janela da fábrica e eles estão prontos para poder invadir a fábrica. O Edmundo ele começa a convencer as crianças a não invadir a fábrica, que eles poderiam ir até um advogado. Se eu não me engano, um dos garotos tem um tio advogado, pai advogado, não me lembro agora. Então eles vão até esse advogado e entram num processo contra a fábrica, porque eles conseguiram completar o álbum de figurinhas e eles queriam o prêmio deles. Então o Edmundo ele consegue o prêmio dele e ele decide pegar, se eu não me engano, a camisa do time do Santos.
Então, quando isso tudo acontece, o seu Tomé, que é o dono da fábrica, ele vai até a casa do Edmundo agradecer por ele ter incentivado as crianças a não invadirem a fábrica, e ele conta um pouquinho o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo é que alguma fábrica clandestina falsificando essas figurinhas que são mais difíceis de se encontrar. Até porque se todas as figurinhas fossem assim tão fáceis, ele não ia botar um prêmio, porque ele não ia ter condições de dar prêmios para todas as crianças que conseguirem completar o álbum. Ele pergunta para o Edmundo, né, se o Edmundo e o Pituca eles gostariam de tentar investigar um pouco mais sobre quem é que está vendendo essas figurinhas, né? Um dos ajudantes do seu Tomé, na verdade o pai do Edmundo, se eu não me engano, ele fala que eles são crianças e tudo mais, que não tem como eles investigarem nada. Então eles decidem ajudar o seu Tomé. Então a turma do Gordo, que é esse trio, que é o Edmundo, o Pituca e o Bolachão, começam a fazer essa investigação por conta própria. E assim, o Bolachão, ele é meio esquisitinho, mas ele tem cada ideia sensacional. Ele é literalmente um gênio. Então, essas 3 crianças, elas começam a investigar de fato o que está acontecendo, quem é o cara, onde que é a fábrica. Então começa aí uma investigação. Só que a investigação que mais prende não é porque são adultos investigando, são crianças com mentalidade de crianças, pensamentos de crianças e que têm ideias que talvez um adulto não teria. E é exatamente isso, eu não teria essas ideias que o Bolachão teve, então é muito legal a gente ver como eles estão se desenvolvendo, de como eles estão investigando, até porque eles não têm dinheiro para fazer isso, né? Então eles investigam conforme eles podem, conforme eles conseguem, e é uma leitura muito fluida, muito gostosa de se ler. E eu recomendo, e eu fiquei assim, quando eu li, eu fiquei impressionada por uma escola indicar esse livro para as crianças lerem. Porque eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, que as escolas elas precisam incentivar cada vez mais a leitura. Não é ler um livro apenas para fazer uma prova, é incentivar que a criança crie esse hábito de leitura que a gente tanto quer, para elas saírem um pouco das redes sociais. E conforme a gente vai lendo, a gente também vai conhecendo outros personagens, que tem a Berenice, que ela também é ótima, tá? Só isso que eu posso falar. E também tem o Mr. John, que o seu Tomé acaba contratando um detetive escocês, um dos melhores detetives, para ajudar as crianças a conseguir investigar isso, porque conforme ele tá dando vários prêmios, a fábrica tá começando a falir, né? Então ele quer que isso se resolva logo, de maneira imediata, para que isso não aconteça. Então, como eu falei, eu gostei muito de ler esse livro. Achei ele muito legal, assim, muito fluido, e esse livro tem mais de 50 anos que foi escrito. Então é um livro que é muito atemporal. Então eu achei muito interessante uma escola escolher esse livro, já que a gente está no ano de Copa do Mundo. Para incentivar você pode indicar esse livro para o seu filho. Aproveitando que a gente está nesse momento de Copa do Mundo, que tal vocês lerem esse livro junto? Vocês vão gostar bastante, porque envolve ali álbum de figurinha, e que a gente sabe que 2026 tá tendo um álbum de figurinha, tá todo mundo tentando completar o álbum da Copa e tá sendo uma sensação. E tem várias pessoas também fazendo as figurinhas delas próprias, né, no CapCut, no Canva, não sei onde, nesses aplicativos. É uma forma também de você incentivar não só o seu filho, quanto outras pessoas também que gostam de Copa do Mundo, que gostam de futebol e que querem voltar ou criar esse hábito de leitura. Então me conte aqui nos comentários se você conhecia esse livro, se você já leu ou não, se você gostou ou não dele. Então é isso aí, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo e um grande beijo e até mais.